Simbora, então. Ó, deu para entender? Então, temos conceitos importantes hoje em farmacodinâmica. Nós temos o conceito da interação fármaco-receptor. Vou anotando aí, tá? Interação dos conceitos fármaco-receptor. Nós vimos tipos de receptores, classificação desses receptores, efeitos adversos, interações medicamentosas, fármacos que são dose dependentes, medicamentos que são mais específicos. Eu não dei um exemplo para vocês de medicamentos específicos, né? Vocês lembram que na aula de ontem eu comentei com vocês sobre os benditos AINES e eu citei até um efeito colateral muito comum em pacientes que fazem uso de AINES. Quem lembra? Quem pode dar o exemplo aí? Azia, o efeito. Isso, aumento da secreção gástrica, do pH. No caso, João, é redução do pH, o aumento da acidez, certo? Porque o pH é o oposto. Quanto mais alto, mais básico. Quanto mais baixo, mais ácido, tá? Confunde mesmo. Então, é o aumento da acidez gástrica, tá? Me deem exemplos de AINES, só para refrescar a memória. AS. Isso. AS de paracetamol. Pirona. Dipirona. Ibuprofeno. Tô gostando de ver. Então, craques. Perfeito. Tudo bem. Então, quando a gente fala desses medicamentos, a gente está falando de medicamentos que têm efeitos colaterais bem acentuados. Vocês concordam comigo que eles não são tão específicos para inflamação? Uhum. Né? Aí vocês me perguntam, professor, tem algum medicamento anti-inflamatório que seja mais específico para receptores inflamatórios e menos efeitos colaterais? Resposta? Temos ou não temos? Ou não existe? Acho que sim. Eu acho que não. Acho que sim, acho que não. Eu acho Nós que sim. temos o Monteiro. Como é, professor? Pergunta de novo aí, por gentileza. Porque quando fala em inflamação, pode ser em diversas áreas. Acredito, não sei se eu estou certo no raciocínio. A Sim, inflamação pode ocorrer em diversas áreas, né? pode. Aí os AINES são anti-inflamatórios, né? Isso. Então, Não esteroidais. não é isso mesmo. Então, acontece de eles... como é que eu vou dizer isso? Eu tenho um raciocínio, mas não sei como explicar. Deixa eu te ajudar. Está querendo dizer que eles vão se espalhando pelo corpo inteiro. Vão se espalhar pelo corpo inteiro. Então, né, Onde tiver receptor, ele se liga? eles se ligam. Se ligam porque é tanto que ele produz o aumento da secreção ácida, né? Isso mesmo. Mas é porque vocês não estudaram ainda o processo inflamatório. A gente vai ver ainda o processo inflamatório. Mas o que é interessante, gente, é que existe uma classe de medicamentos anti-inflamatórios que são mais específicos para receptores que dão menos efeitos colaterais. Um exemplo é o Montelukast. É esse aqui, ó. Ele é um anti-inflamatório mais específico, por exemplo, que um AS, que é uma dipirona, para o tratamento da inflamação. Tá? Então, para pacientes asmáticos que têm rinite alérgica, é comum você encontrar prescrições médicas desse bonitinho aqui. Só que como ele é mais caro, já dei a resposta. Só que como ele é mais específico, aumenta a tecnologia para a produção desse medicamento, concordam? Então, quanto mais específico, consequentemente mais caro, tá? Não tem jeito. Aí a gente vê que gira em torno aí de 60 a 90 reais alguns comprimidinhos aí do Montelukast, enquanto que o AS de pirona a gente compra bem mais barato, certo? Então aí é um exemplo de medicamentos anti-inflamatórios mais específicos com a tecnologia mais avançada. Outro exemplo, a gente citou muito o omeprazol. Então a gente tem o lansoprazol ou dexlansoprazol, né? São exemplos de medicamentos com tecnologia
mais elevada, são mais Pantocal. específicos, menos efeitos adversos. O Pantocal. Como? Pantocal é o nome da medicação. Pantocal. A gente vai ver que o Pantocal, ele tem, é o nome comercial, o nome fantasia, tá? Mas aí é o pantoprazol. Seria o nome do princípio ativo. Certinho? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Aqui nós temos, deixa eu tirar o som. Perfeito. Aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho curtinho, mas que ele mostra como o receptor, como o medicamento, ele se encaixa no receptor. Isso aqui é um exemplo mais dimensionado, vamos dizer, mais próximo da realidade do que o desenho que eu fiz para vocês, aquele belo desenho que eu fiz há pouco tempo atrás, tá? Esse é um vídeo e que vai mostrar justamente de como o medicamento ele tem interação. Aí a gente vai dar o nome técnico do receptor, tá? Sítio ativo de ação. Eu estava falando fechadura, não, a gente não usa esse termo, tá? O nome é sítio ativo de ligação. Então, o fármaco, ele vem, tem interações específicas e se encaixa perfeitamente para ter o máximo de atividade. Deixa eu soltar aqui o vídeo para vocês. Ele está falando que esses sítios ativos são feitos de proteína. Então, de um lado, a gente tem a proteína, que é o sítio ativo, é o receptor, e aqui a gente tem a droga. Olha como ela se encaixa. Essas proteínas, elas são biomoléculas e são feitas de aminoácidos. A gente tem diferentes tipos de aminoácidos, como vocês estão vendo aqui. E esses aminoácidos, eles vão formar estruturas diferentes, com diferentes formatos. Por isso que a gente tem diferentes tipos de receptores. Cada receptor tem um formato específico. Dessas proteínas, elas têm conformações diferentes, de hélices, voltas. Então, a gente vai ver que elas vão formar estruturas profundas, tá? Com esses sítios ativos de ligação, mas como uma caverna onde o medicamento ele vai tentar se encontrar e através de ligações químicas ele vai fazer a ligação perfeita com a estrutura. Então, olha o tamanho da droga em relação ao receptor que ela se liga. Ele vai mostrar agora as interações moleculares. Então, vocês entendam que as interações ocorrem a nível de molécula, tá? Esse pontilhadozinho amarelo são as chamadas ligações de hidrogênio. Então, são interações químicas que acontecem entre a droga e as proteínas. Aí leva em consideração que tem medicamentos que são mais lipofílicos, outros que são mais hidrofílicos. Alguns medicamentos eles têm cargas pontuais, então essa carga mais positiva ou mais negativa faz com que ele se ligue a receptores muito específicos.
Aqui ele está mostrando esse fármaco, ó. Cada ligaçãozinha amarelinha que vocês estão vendo aqui é uma ligação de hidrogênio. Então ele fica bem preso dentro do receptor. Só que essa ligação, ela não fica eternamente. Ela tem um tempo ligado e tem um tempo que ela se desliga. A gente diz que esse hidrogênio ele está praticamente enclausurado ali dentro do receptor, tão ligadinho que ele está por essas interações químicas. Então olha como ele fica próximo. Olha como ele fica bem aprisionado dentro do receptor. É praticamente uma fechadura, certo? Bem diferente do desenho que eu fiz, né? Mas vocês conseguiram entender. Deu para entender antes, não deu? Ô, professor, Oi. como é que funciona nessa situação a questão do anticoncepcional injetável? Porque você tem um período mais longo, né, de retomar aquela medicação. A maioria de alguns indicam de 2, 3, 4 meses. Como é que funciona isso no corpo? Porque, assim, cada um que diga uma teoria, diz que todo dia solta um pouquinho. Nunca vi um negócio desse. Todo dia solta um pouquinho do lugar de onde foi injetado. Sei lá, eu queria entender isso. Você está falando a diferença de um medicamento que você está ingerindo via oral e um que é intramuscular, é isso? Eu estou falando da questão do anticoncepcional injetável. E o injetável, qual é a via de administração dele? É intramuscular, né? Isso. A gente vai ter uma aula mais para frente só sobre vias de administração. Mas já que rolou essa dúvida, a gente vai ver que a primeira via que vocês viram foi a via enteral. Não foi? É a via que vai utilizar as entranhas. É a via que vai utilizar o intestino, estômago, fígado, para só então cair na corrente sanguínea. Vocês conseguem entender que existe um tempo entre o momento que eu coloco o comprimido na boca e o tempo que ele vai estar distribuído em todos os tecidos da corrente sanguínea? Sim. Varia de comprimido para comprimido, isso é estudado, tá certo? Mas de uma forma geral, a gente tem aí em torno de 2 horas. Aí João está dizendo, eu acho que é porque a medicação fica presa entre as fibras musculares, por isso essa liberação aos poucos. Tem a ver também, viu, João? Está correta a tua linha de raciocínio. Então, quando o medicamento é pela via enteral, ou seja, engolir o comprimido para passar por todo esse caminho, nós temos um tempo de ação. Nas próximas aulas, vocês vão ver que não depende só da via, mas depende de como esse medicamento ele é formado, porque cada medicamento ele tem um tempo para que ele se derreta, se dissolva, se misture no líquido do nosso estômago, a só então ser absorvido. Mas quando a gente não utiliza a via enteral e a gente utiliza a via parenteral, ou seja, que não vai utilizar o nosso estômago, o intestino, a gente tem, por exemplo, as vias injetáveis, como a endovenosa, que vai direto nas veias, ou a gente vai ter a intramuscular, que vai utilizar justamente o espaço entre os músculos. Rafael vai falar? Sim, professor, é rapidinho. Sobre a via interal, né? Que é pelo sistema digestivo, né? Oral, Isso. E retal, também é 2 horas? Não. Aí a gente vai ver que a via retal, ela não passa pelo estômago. Só uma pequena fração, certo? Como a via retal ela é muito mais vascularizada e cai diretamente na corrente sanguínea, boa proporção do que está na via retal cai diretamente na corrente sanguínea e atinge os tecidos, é comum a via retal ser mais rápida que a via oral.
certo? Então não chega a ser 2 horas, chega a ser minutos, depende do medicamento, certo? Então, professor, Emerson falando, Oi, Emerson. no caso de uma pessoa que tem dificuldade de evacuar, aí no caso ele precisa tomar uma lavagem via retal, no caso, não é isso? A pessoa tem dificuldade de E evacuar, evacuar. Aí o que é que a sim. pessoa, qual é a pergunta? Aí vai ao médico e tudo, aí o médico passa tipo uma lavagem. Digo isso porque Certo. eu tenho um caso na família assim. Aí qual o tempo a lavagem é o tempo de reação dessa medicação? Qual, Depende do medicamento. Qual é o medicamento que você está falando? assim, porque essa situação é com meu filho, né? Certo, Aí ele tem dificuldade de evacuar, fica com aquela certo, barriga, tudo, passa 3, 4 dias sem ir. Por 2 vezes já ele foi com a mãe dele ao hospital certo. e deram uma lavagem nele, né? Assim, passaram esse tipo de medicação, tem lavagem via retal. Certo. Aí eu Aí queria a entender pergunta esse é o tempo processo. que leva É, ou você quer entender entender o o mecanismo processo. de ação do laxante? É, isso mesmo. Ah, tá. Deixa eu guardar a tua dúvida para o final, pode ser? Pode sim. Eu vou falar sobre o mecanismo de ação do laxante, mas para frente também tem outro capítulo só sobre isso daí. Mas, Uhum. de uma forma geral, as vias de administração, elas vão determinar tempos diferentes da ação do medicamento, tá certo? Então, tem Uhum. vias que são mais rápidas e tem vias que Uhum. são mais lentas. Primeira pergunta, vocês entenderam que o medicamento, para que ele tenha ação, ele precisa se ligar aos receptores, Sim, sim. certo? Tem que se ligar. No caso, Esses ele se liga a receptores, receptores, né? e esses receptores estão espalhados onde? A corrente Eita, sanguínea. A corrente sanguínea, mas eles estão nos tecidos, nas tecidos, células, tecidos. certo? Que vocês acabaram de ver o formatozinho desses receptores, beleza? Eles estão espalhados pelas células do corpo inteiro. Então, para que ele chegue na célula, o medicamento ele precisa ser administrado ao paciente. E aí a gente vai escolher qual é a melhor via. A via de administração ela pode ser enteral ou parenteral. A enteral foi a que nós acabamos de estudar. Vai utilizar todo esse percurso, certo? A via retal, ela também está dentro da via enteral, mas ela vai ter uma velocidade mais rápida porque ela não vai utilizar o fígado para poder metabolizar. Boa parte já cai direto na corrente sanguínea. A via sublingual também é vascularizada, não é? Uhum. Tem vasos. Cai direto também na corrente sanguínea. Então, elas acabam sendo mais rápidas, no sentido de cair direto na corrente sanguínea e atingir alguns tecidos, e não tem o efeito da primeira passagem tão forte como é a via oral. Certo? Lembra do efeito de primeira passagem, né? Vocês lembram do efeito de primeira passagem? É aquela reação que o fígado ele vai tornar a substância mais solúvel, ou por uma reação de oxidação, ou por uma reação de redução. Aí Rafael está perguntando, a via sublingual é mais rápida do que a via oral? Para os medicamentos prescritos por essa via, sim. Tem alguns antihipertensivos, Rafael, que ele precisa de uma administração de uma ação mais rápida, então ele se dissolve na própria mucosa embaixo da língua. Quando ele se dissolve, ele já cai na corrente sanguínea e já reduz a pressão. Mentira, mano. Ah, tá, você está afirmando, você não está perguntando, não. Desculpa, eu achei que era uma pergunta, interpretação errada minha. Mas, e aí ele vai ser mais rápido porque ele já cai na corrente sanguínea e já reduz a pressão. Da mesma forma, via retal, certo? Agora, depende do tipo do medicamento também. Até agora, o que eu quero que vocês entendam é que antes da gente falar das vias de administração, é que nós estamos vendo como o medicamento vai saber o alvo que ele vai atingir. Então, Uhum. agora,
a gente já entende que isso está ligado ao tipo de receptor que o medicamento tem afinidade. Quanto mais específico, quanto mais sensível a um tipo específico de fechadura, e a gente viu que o nome não é mais fechadura, é sítio ativo de ligação, né? O nome chique. Quanto mais específico a sítios ativos, mais tecnologia investida no medicamento, mas também menos efeitos colaterais. E aí a gente tem, nesse videozinho, nós temos, só para exemplificar, os diferentes tipos de receptores que nós podemos encontrar aqui no nosso corpo. Deixa eu passar aqui para vocês. Olha lá, isso é a membrana plasmática, certo? Então, a membrana das células, ela é composta por uma bicamada de fosfolipídios. Lipídios, lembrem-se que são gorduras, vocês lembram disso, né? Bem, essa camada lipídica ela é fluida porque ela passa a ser seletiva para algumas substâncias. Tem várias proteínas, transportadores, enzimas, receptores. Aqui ele vai mostrar 4 tipos diferentes de receptores. Tem um canal, tem o outro que é enzimático e tem o outro que é intracelular. Esses receptores possuem sítios ativos, agora vocês já entendem isso. Ele vai mostrar o primeiro tipo de canal ligado ao receptor. A membrana da célula não deixa passar nenhuma substância que seja apenas hidrofílica. A molécula ela tem que ter uma parte lipídica e uma parte hidrofílica, certo? Essa substância ligou ao receptor, mudou a forma do receptor, agora a substância consegue passar porque formou tipo um canal. Vocês estão vendo? Um exemplo desse canal é o canal de sódio e potássio. É muito comum isso acontecer dentro das células para a regulação dessa osmolaridade, essa quantidade de sais. Outro tipo de receptor ligou-se, disparou um sinal dentro da célula, onde esse GTP ele vai se transformar em AMP cíclico. É como uma substância que ela vai transportar uma informação para outra parte da célula. A gente vai ver agora os receptores ligados à proteína G. São muito comuns, tá, gente? Esses receptores. São muito ligados a receptores de neurotransmissores também. Recebeu o estímulo, ligou a uma substância. Tem uma partezinha que é chamada de alfa, vocês estão vendo? Essa é a proteína G. Ela vai atingir outra parte da célula, vai ativar uma enzima específica, que é chamado de um efetor proteico. E o quarto tipo de receptor é um receptor que fica dentro da célula, pode estar inclusive dentro do núcleo, tá, gente? Faz de conta que essa molécula que vocês estão vendo é um esteroide, tá? Ele chegou até o núcleo, passou a membrana, passou o citoplasma, chegou ao núcleo. Quando ele chega no núcleo, ele vai se ligar a um receptor específico. Ligou-se a esse receptor e agora ele vai estimular uma transcrição do DNA. É um videozinho rápido de 5 minutos. Eu não vou aprofundar com vocês em tipos de receptores, mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui tem os 4 principais. Então tem receptor que é em tipo de canal, receptor que é em tipo de enzima, receptor que entra no núcleo. Então o medicamento ele vai ter caminhos diferentes dentro do nosso organismo até atingir o danado do receptor. Ficou claro isso para vocês? Os caminhos são os mais variados possíveis. Deu para entender até agora? Sim, Rafael quer falar, tá com a mão levantadinha. Diga aí, Rafael. Eu não, professor. Faz tempo que eu levantei e ainda ficou, né? Mas deu para entender até agora, né? Então,
O que eu quero que vocês entendam é que nós temos diferentes tipos de receptores com diferentes tipos de caminhos que esses receptores vão seguir. Eu vou fazer uma proposta para vocês. Aula que vem, nós vamos começar a falar sobre os diferentes tipos de medicamentos e vias de administração. Aula que vem que é amanhã, né? Parece que é bem longe, é amanhã. Então, já que Emerson, acho que foi Emerson que fez a pergunta sobre os tipos de laxativos, dê uma pesquisadinha quais são os tipos de medicamentos laxantes ou laxativos, é a mesma coisa. Porque aí vocês vão entender que medicamentos eles têm formas diferentes de ação e tempos diferentes. Tudo está ligado com o tipo do medicamento, tá? Então, o que eu vou explicar para vocês amanhã vai ser uma forma mais simples, mesmo você não conhecendo o medicamento, é uma forma mais simples de vocês terem a ideia do que pode ser mais rápido em relação ao outro. Ah, meu Deus, será que é mais rápido tomar um medicamento para dor efervescente ou é mais rápido tomar um comprimido? Esse comprimido ele é revestido ou esse comprimido pode ser partido? Então, é a partir de agora que a gente vai ter informações sobre os medicamentos que estão lá prescritos. E são informações bem interessantes para a gente saber o que esperar de reação no paciente, certo? Para amanhã, eu vou abrir a aula falando sobre os tipos de laxativos. E aí eu queria que vocês pesquisassem um pouquinho, que tem tudo a ver, é um tipo de medicamento. Mas dê uma olhada em tipos de laxativos. Pesquisar sobre os tipos de laxativos. Isso. Os tipos de laxativos. Só isso, não precisa me entregar nada. É para a gente ter discussão. Eu quero que vocês participem, tragam informações para que a gente consiga ter uma discussão boa. E a gente tem um exemplo de Emerson, que dentro de casa ele já observou que tem tempos diferentes de ação. Gostei muito da tua observação, Emerson. Tem medicamentos com tempos de ação diferentes. Por quê? Por que eles têm tempos diferentes? E aí é o gancho que eu preciso para iniciar a aula que vem, a aula de amanhã. Tranquilo? Tranquilo. Tudo certinho? Uhum. Então a gente fecha essa parte inicial. Eu preciso que quem não assistiu a aula veja bem direitinho, porque nós vimos boa parte que vai ser a base da farmacologia, onde nós já vimos a farmacocinética, a farmacodinâmica, os tipos de receptores, interações medicamentosas, reações adversas, bastante coisa, né? Tudo isso fechou dentro deste conceito inicial de farmacologia. Fora os conceitos que a gente já viu, de dose máxima, dose mínima, índice terapêutico. O que mais que a gente já viu? O que é uma droga, o que é um princípio ativo, o que é um medicamento e a diferença de um remédio, por que medicação e medicamento não é a mesma coisa. Se a gente for fazer uma revisão, a gente já tem bastante conteúdo. Não é verdade? Mas todos vivos? Sim, sim. Todos cientes do que onde é que eu estou querendo chegar? Quase a descrição de uma bula, né, Adriana? Eu vou ensinar vocês a lerem uma bula de uma forma mais simples, tá? Tudo bem, Nath. Está vendo aí todos vivos, entre mortos e feridos, todos aqui firmes e fortes, tá? Eu quero que vocês não deixem material acumular, né? Eu não deixo o assunto acumular, porque vocês estão vendo que são conceitos simples. Mas se a gente acumula para ver tudo de uma vez, dá uma confusão, tá certo? Então, boa noite para vocês, bons estudos. Acessem lá no YouTube, vai estar lá no canal, vai estar essa aulinha de hoje já disponível para vocês, tá bom? Não esqueçam de entrar no Google Classroom e fazer a chamada. Boa noite. Boa noite, professor.